Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar toda a verdade sobre o futuro de Ferreira, o atacante do Grêmio. Interessa ao Corinthians? Teve proposta do São Paulo, ainda fala com o Flamengo? Bora repercutir também as últimas do Timão, que vai mandar representantes à Argentina na tentativa de fechar com Fausto Vera. Já o Palmeiras acaba de abrir mão de um atacante que já foi parceiro do Endrick nas categorias de base. Para completar, te atualizo sobre o Internacional tentando dar um chapéu no São Paulo em relação a uma contratação gringa, fim da novela envolvendo Ricardo Goulart e Cruzeiro, Germancano podendo deixar o Fluminense, além de várias outras novidades. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, dono desse canal no YouTube, com mais de 1.200.000 inscritos. Se você ainda não faz parte da nossa turma, vamos resolver esse problema agora. Você aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, deixa like também, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que chegou para ficar. E na Bet7k você pode apostar em vários jogos, especialmente os da Copa do Brasil, com cotações bem legais. Daqui a pouco a gente tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, partida de volta. Vitória Alviverde paga R$ 1,50, o empate paga R$ 4,20, a vitória São Paulina paga R$ 7,00. Tem também Botafogo e América, e a vitória botafoguense paga R$ 1,83. Se quiser pode apostar também em Operário Esporte. Na sexta-feira, 2 jogos na Série B, Vila Nova e CSA, Criciúma e Ponte Preta, as 2 partidas com cotações bem legais. Para começar a apostar na Bet7k é super simples, pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e faça o primeiro depósito. Lembrando que o bônus de boas-vindas da Bet7k é de 100% no valor do seu depósito até R$ 1.200. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Chumbinho, Newton Drummond, novo executivo de futebol do Peixe, tem uma reunião na noite dessa quinta-feira com representantes do comitê de gestão para discutir o nome de técnico do Santos. Hoje o mais falado é Guto Ferreira, que até outro dia trabalhava no futebol nordestino, mais especificamente no Bahia. Bora falar que Cássio, goleiro do Corinthians, pediu o telefone do Marcos Leonardo. A ideia do goleiro corintiano é ligar para o atacante santista para agradecer pela atitude do jogador, que quando percebeu a invasão de um torcedor do Santos saiu em defesa do Cássio. Bora contar também que o Vasco publicou uma primeira foto de Alex Teixeira vestindo a camisa com o número. Alex Teixeira jogará com a camisa 7, atacante que acertou contrato até dezembro, prorrogável por mais uma temporada. Já o torcedor do Atlético Mineiro segue revoltado com o Turco Mohamed e a hashtag Fora Turco foi uma das mais comentadas do Twitter ao longo de toda a quinta-feira. Já disse para vocês pela manhã que não se cogita a possibilidade de demissão do treinador argentino, pelo menos nesse momento. Para fechar o giro de notícias, contar que a imprensa peruana crava que Ricardo Gareca não permanecerá à frente da seleção peruana depois de uma passagem extremamente vitoriosa e boa. A renovação de contrato foi oferecida a ele com redução salarial e também pediram para que ele não ficasse, certo? E aí, para arrematar de vez, Brenner, ex-atacante do São Paulo, foi cogitado em alguns clubes brasileiros, vive seu melhor momento com a camisa do UFC Cincinnati. Nos últimos 10 jogos, 5 gols e 4 assistências. Ele chegou a marcar 3 gols numa mesma partida, primeiro hat-trick da história do UFC Cincinnati. E os torcedores do Eintracht Frankfurt deram mais uma demonstração de paixão pelo time. Vocês lembram, né? Temporada passada o Eintracht lotou o estádio, o Camp Nou, contra o Barcelona, uma invasão de torcedores alemães. E em breve, no dia 10 de julho, haverá na Finlândia, 10 de agosto, desculpa, haverá na Finlândia a Supercopa da Europa, com o campeão da Liga Europa contra o campeão da Liga dos Campeões. Esse jogo entre Eintracht Frankfurt e Real Madrid já teve 8.000 ingressos vendidos para alemães e apenas 1.800 para torcedores do Real, mais uma invasão alemã à vista. Bora falar agora sobre o Palmeiras abrindo mão de um atacante que era um dos destaques do time sub-20, João Pedro, 19 anos de idade, atleta que já tem 8 gols na atual temporada, em apenas 18 partidas, chegou a ser parceiro do Endrick em alguns jogos, por exemplo na Copa São Paulo de Juniores. João Pedro deixou o Verdão, inclusive anunciou através das suas redes sociais, publicou uma carta de despedida agradecendo ao Palmeiras e tudo mais. O Verdão entendeu que ele não teria espaço no time principal e acabou abrindo mão do atleta, que vai defender Vitória de Guimarães, contrato fechado com o time português até 2025. Aí você deve estar se perguntando, e o Palmeiras leva alguma coisa nessa negociação? Não. R$0 nessa transferência, embora o Verdão fique com 30% do valor de uma venda futura se o João Pedro arrebentar
com a camisa do time português lá na frente, com uma eventual nova transferência, aí sim o Palmeiras pode acabar se dando bem. São escolhas. O Palmeiras entendia que o João não conseguiria destaque, nem espaço no time principal e acabou abrindo mão do atleta. Você conhece o João Pedro? Já viu ele jogar? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do ex-atacante alviverde. Bora falar agora sobre Germancano, arrebentando com a camisa do Fluminense. Na atual temporada já soma 27 gols em 44 jogos, tem ainda mais 4 assistências. Números que têm feito com que clubes do exterior acenem com a possibilidade de contratá-lo. De acordo com o jornal o Globo, ainda não existem ofertas oficiais, mas elas devem chegar ao Fluminense nos próximos dias. O presidente do Flu, Mário Bittencourt, tem demonstrado tranquilidade pela multa rescisória extremamente alta. Resta saber se, com a chance de ganhar muito mais dinheiro no exterior do que no Brasil, o Germancano pode acabar forçando uma situação para deixar o clube, embora não pareça ser o perfil dele. Atleta dos mais inteligentes, tranquilos, motivados e eficientes dentro das 4 linhas ou dentro da grande área, é dos caras que mais matam dentro do futebol brasileiro. Só uma curiosidade sobre o Cano. Clubes paulistas, São Paulo, Corinthians e Palmeiras tiveram 2 oportunidades diferentes de contratar o Cano. As 2 sem custos. Primeiro, quando ele deixou o futebol colombiano, foi sugerido ao trio paulista, que o ignorou. Cano fechou com o Vasco, 2 temporadas extremamente artilheiras. O contrato no Vasco acabou e ele voltou a ser oferecido para os 3 clubes paulistas. Mais uma recusa. Cano foi para o Fluminense e tem feito gols como nenhum outro atacante dos 3 clubes paulistas conseguiu marcar ao longo dessa temporada. E você que pensa sobre o Cano, também estou curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito da única proposta que o Michael, atacante do Al Hilal, teve nas últimas semanas. O Michael tem sido alvo de muitas especulações, até porque deu recentemente uma entrevista ao Ale Oliveira, aqui no YouTube, assegurando que não quer voltar para o Al Hilal. Ele acabou de ser comprado, foi em janeiro, 8 milhões e meio de dólares ou 7 milhões e 600 mil euros. O Michael entende que a adaptação foi ruim, que ele está longe da família, que a morte da mãe há um mês foi um grande baque, ele está tentando fazer o possível e o impossível para não voltar para a Arábia Saudita. Especula-se Flamengo, até porque o Michael já fez uma proposta que voltaria ao Fla, e São Paulo, seu time do coração lá na infância. Não há nem sondagem, nem proposta desses 2 clubes. O único time que de fato demonstrou interesse em contratar o Michael nas últimas semanas foi o Botafogo, informação do André Hernan. O John Textor chegou a sugerir 6 milhões de euros ou mais ou menos 30 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. A proposta é boa, levando em consideração que ele havia sido comprado por 45 milhões de euros, que equivaleram a 100% dos direitos econômicos. Ainda assim, o Al Hilal recusou no ato a proposta, entendendo que o Michael ainda tem bastante futebol a jogar por lá. Antes do período de férias, Michael era titular absoluto e um dos xodós da torcida, apesar da dificuldade de adaptação com os companheiros. Sigo afirmando que vejo com enorme dificuldade a permanência do Michael por aqui. A data de reapresentação dele na Arábia Saudita está marcada para 25 de julho. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e o fim da novela Ricardo Goulart. Nos últimos dias, em Belo Horizonte, especulou-se muito a possibilidade de o Goulart trocar, ou melhor, depois de deixar o Santos, de ele se acertar com o Cruzeiro, onde já fez bastante sucesso. Você sabe que nessa semana o Goulart rescindiu o contrato com o Peixe, atitude bem bacana do jogador, ele abriu mão de 1 ano e meio de contrato. Os vencimentos dele no Santos variavam entre 600 e 800 mil reais, um caminhão de dinheiro que o Goulart deixou de receber. E agora está livre no mercado, como ele já tem 11 partidas na Série A, não pode defender um rival do Santos na primeira divisão. E seu empresário Paulo Pitombeira tem conversado com times da segunda. O Bahia e o Cruzeiro foram aqueles que se manifestaram interessados, mas o Cruzeiro já descartou, por 2 motivos. Primeiro deles, financeiro. O Ricardo Goulart precisaria abrir mão de pelo menos 50% daquilo que ganhava nos tempos de Santos para fechar com o Cruzeiro. Hoje o jogador mais bem pago da Raposa é o goleiro Rafael Cabral, que ganha 300 mil mensais. Além disso, e um outro ponto que pesa demais, é a falta de intensidade do Goulart. Atleta de 31 anos de idade que outro dia tirou 80% do menisco do joelho, perdeu muito da proteção e da estabilidade do joelho. E ele já não consegue ser intenso como os atletas do time do Paulo Pesolano são exigidos. Então, diante desse contexto financeiro e tático, acabou que a incompatibilidade fez com que o Cruzeiro desistisse da contratação do jogador. Imagino que, se quiser ficar no Brasil, o Ricardo Goulart vai acabar se acertando com o Bahia. Você gostaria do Goulart no seu time do coração? E eu vejo com alguma desconfiança o futuro do atleta, que já foi muito bom jogador, mas não tem conseguido repetir as atuações de outros tempos. Bora falar agora sobre a verdade de Ferreirinha. Vocês cansaram de me perguntar nos últimos dias para onde o Ferreira, atacante do Grêmio, vai.
Fica no Grêmio? Vai para o São Paulo? Tem interesse do Corinthians, do Flamengo? Vai para o exterior? Não posso dizer nomes, não vou dar fontes, mas tenho vários detalhes a respeito do futuro do atleta que tem contrato longo com o Grêmio. Alguns meses atrás houve a extensão do contrato, o aumento da multa rescisória de 13 milhões de euros, ela era de 8 milhões e passou para 13 milhões de euros, e também um aumento salarial. Hoje o Ferreira ganha 800 mil reais mensais, o maior salário de toda a carreira dele. Pois bem, o único clube brasileiro que fez proposta nos últimos dias foi o Flamengo. Para ser preciso, a proposta foi no começo do ano, uma proposta oficial de 8 milhões de euros, isso aconteceu antes da renovação do contrato. Na oportunidade, a multa rescisória era de 8 milhões de euros. O negócio só não aconteceu porque o Paulo Souza, então técnico do Flamengo, descartou o Ferreira. Recentemente, representantes do Fla entraram em contato para saber as condições do negócio. O Flamengo gostaria de voltar a depositar os 8 milhões de euros para fechar negócio. O Grêmio disse que não. Para clubes brasileiros, o Ferreira só sai por 12 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 65 milhões de reais. O Flamengo considera a pedida muito alta e diante dessas cifras não vai fazer negócio. Nicola, mas e o Corinthians e o São Paulo? Toda hora especula-se sobre Ferreira no Corinthians ou no São Paulo. O São Paulo fez em janeiro, através do Rui Costa, uma única consulta para entender as condições e os planos do Grêmio em relação ao jogador. O Grêmio gostaria de utilizá-lo com a queda para a Série B. Valeria a pena para o Grêmio colocá-lo num time da primeira divisão para garantir mais visibilidade? O Grêmio deixou bem claro na oportunidade que não aceita emprestá-lo e desde então não se falou mais de Ferreira no São Paulo. Não sei de onde surgiram esses boatos, mas esqueçam a possibilidade de o Ferreira jogar no tricolor. E no Corinthians, Nicola, aí a situação é ainda mais antiga. Em março do ano passado, Ferreira deu uma entrevista ao canal do Nicola. Na oportunidade ele estava em litígio com o Grêmio, uma baita confusão, e o Ferreira demonstrou enorme coragem para se posicionar, para dizer aquilo que pensava, para lamentar a dificuldade na renovação do contrato. E na oportunidade, depois da entrevista, em meio a toda a repercussão, uma pessoa do Corinthians entrou em contato com o staff do Ferreira, para dizer que o jogador demonstrou coragem e personalidade, que são características importantes para atletas que possam vir a jogar no Corinthians. Não passou disso, nunca mais houve nenhum contato entre representantes do Corinthians e o staff do jogador, ou com o Corinthians, ou com o Grêmio no caso. Tem muita gente especulando que o Grêmio e o Corinthians podem fazer uma troca, o Luan, o Vital e o Ramiro podendo ir para o Grêmio na troca do Ferreira. Não existe absolutamente nada. Também chequei com o Grêmio e com o Corinthians, essa chance está completamente descartada. Ah, Nicola, e o Ferreira no Botafogo? Luiz Castro gosta do Ferreira, mas em momento algum pediu ou indicou a contratação. O Botafogo pelo menos não fez menção a respeito desse assunto. Ah, e o futuro do Ferreira? Então ele fica no Grêmio? O mais provável é que fique no Grêmio, ajude o tricolor a voltar à primeira divisão e também recupere um pouquinho do moral. Ele acabou tendo várias contusões e perdeu sequência. Embora o Tigres do México, caso consiga vender o Soteldo, é um objetivo do clube mexicano, possa vir a fazer uma proposta oficial em breve para o tricolor gaúcho. Beleza? Esclarecido o assunto? Bora falar então a respeito do Internacional, o rival do Grêmio, que está de olho na possibilidade de dar um chapéu no São Paulo. Contei para vocês no domingo com exclusividade que o tricolor gosta de Nahuel Bustos. Atacante de lado de campo, pode também fazer o papel do falso 9. Ele surgiu muito bem no Tajeres, tem 24 anos de idade e foi comprado pelo Manchester City. Nas primeiras 2 temporadas em território europeu, atuou pelo Girona da Espanha, não vai ficar no clube espanhol, não deixou uma boa impressão. O Manchester City está tentando entender o que vai fazer com o atleta. O São Paulo apareceu com a intenção de contratá-lo por empréstimo e está tentando chavecar o Manchester City a liberá-lo. O Internacional, diante dessa procura do tricolor, fez o mesmo. Entrou em contato com os representantes do Manchester City, demonstrando a intenção de fazer do atleta seu camisa 9. E aí seria uma adaptação do Nahuel Bustos a uma função de centroavante. O Inter entende que ele poderia render bem atuando como uma espécie de camisa 9 no Beira-Rio. O problema é que além do São Paulo, do Internacional, o River Plate e Tajeres também tem a intenção de repatriar o jogador, que é muito bom, mas não tem conseguido dar conta do recado no futebol europeu. A ideia inicial do Manchester City era mantê-lo no futebol europeu. Imagino que essa decisão, essa definição vai demorar mais alguns dias para acontecer, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a busca por Fausto Vera, volante de 22 anos de idade que pertence ao Argentinos Júniors. Proposta feita pelo Corinthians de 4 milhões de euros, pagamento em 3 anos por 70% dos direitos econômicos, não foi aceita, mas as negociações continuam. E posso contar para vocês com exclusividade que Roberto Andrade e Alessandro embarcam em um futuro não muito distante nos próximos dias para a Argentina a fim de tentar, tato a tato,
tete a tete, no caso, próximo dia, frente a frente, com os dirigentes do Argentinos Júnior, uma conclusão para o negócio. O Corinthians não gostaria de aumentar muito essa oferta de 4 milhões de euros e está disposto a ceder percentuais de venda futura, imaginando que o Vera, com a camisa do Timão, vai se valorizar, vai render ou receber propostas do exterior que certamente garantiriam um bom dinheiro para o Argentinos Júnior e também para o Corinthians. Atleta com passagem por todas as categorias de base da seleção argentina, um dos mais elogiados do futebol em seu país. O legítimo cão de guarda, com muita capacidade defensiva, mas também que tem bom potencial para jogar com a bola nos pés. Vitor Pereira gostou bastante, depois da indicação do Cifute, o Centro de Inteligência do Futebol no Corinthians, aprovou e desde então o Corinthians trabalha para contratá-lo o mais rápido possível com essa viagem dos dirigentes alvinegros. Imagina-se que essa história possa terminar muito em breve. A ideia do Timão é ter o jogador até 18 de julho, data em que reabre período de inscrições no futebol brasileiro. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Abraço, tchau!